Olá, estrelas, sou o Saúl, estamos aqui no canal Voz Astral. Hoje temos aqui um amigo, o Pedro Lisboa, psicólogo, e é a primeira série de um podcast chamado Astralmente. E o que é que nós vamos falar nesta série de podcasts? Vamos falar sobre os segredos da mente e vamos falar sobre os segredos da astrologia, tentar vos dar ferramentas para que vocês possam levar uma vida melhor, que é para isso que nós cá estamos. Hoje, o tema que eu e o Pedro pensámos tem muito a ver com determinismo, pré-determinismo e livre-arbítrio. E achámos que, por bem ser esse o tema, para começar, não só tendo em conta as nossas experiências de vida, mas também porque entramos na temporada de eclipses, é quando o universo está mais potente, com mais energia, portanto faz mais sentido fazer esta reflexão. Será tudo uma questão de sinais? Será tudo uma questão de causas? Até que ponto é que nós somos senhores do nosso destino? E pronto, estrelas, vamos então a isso. Pedro, olha, gosto muito de ter por aqui. Para quem não conhece, Pedro é psicólogo, é um bom amigo. Primeiro, agradecer à nossa amiga em comum, à Mónica. Graças a ela foi possível estarmos aqui hoje os dois. E, Verdade. e esta conversa começou porque, pronto, eu e tu foi uma amizade que se foi formando, temos cada vez conversas mais interessantes e muitas vezes com diferentes pontos de vista, e então era bom partilhar às vezes estas nossas, por um lado, divagações, mas por outro lado, considerações sobre o universo e a forma. Então, Pedro, tudo bem contigo? Tudo bem, Saúl? Olha, é uma honra estar aqui a fazer isto contigo. De facto, temos tido conversas cada vez mais interessantes, não é? E tudo começou através da nossa amiga Mónica, uma amiga em comum, mas temos construído aqui uma amizade que parece, lá está, pré-determinada, Exatamente, exatamente. pré-determinada. E, hum, e dentro daquilo que nós vamos fazendo de forma diferente, temos muitos pontos convergentes e, pelo menos da minha parte, e sinto que da tua também, Sem muitas das dúvida. vezes, ao falarmos os dois, conseguimos ir vendo de perspectivas diferentes, o que nos dá, para mim, dá uma amplitude de visão maior, não é? Porque por acaso hoje no almoço de amigos tínhamos estado a falar disso mesmo. Não às vezes é bom estarmos com, e é sempre bom, estarmos com pessoas que partilham do nosso ponto de vista, não é? Mas também é muito bom estarmos com pessoas que têm uma visão diferente da nossa e que enriquecem a nossa visão. E é isso que eu sinto que nós temos feito um ao outro e isso é muito bom e é muito rico. Mas É também é um verdade. desafio, porque as pessoas não estão habituadas, as pessoas muitas das vezes estão mais habituadas a querer ter razão do que a querer perceber as diferentes perspectivas e as diferentes visões. É Então fico verdade, é verdade. É ali só verdade. com uma pequena Olha, visão. eu vou dizer-te uma coisa, olha, se me dissessem há 20 anos atrás que iria ter um amigo psicólogo, nunca iria acreditar, sabes? As Porque, pessoas fogem dos psicólogos. mas no meu caso foi mais uma má experiência, sabes? Estava na adolescência, estava a fazer aqueles testes para analisar as pinturas dos borrões, sabes? Ah, o teste de Rorschach. Teste Rochar. E então lembro que o psicólogo não foi. Pronto, não. Eu próprio também não percebia, eu não conseguia explicar por palavras o que estava a sentir ao ver as mechas, e então lembro que ele me mandou embora. Pronto, basicamente. Sabes que isso pode ser um bom pontapé de saída para a nossa conversa sobre o determinismo e o livre-arbítrio, não é? Porque nós, por acaso, as nossas conversas e as nossas convergências e divergências, e por isso se calhar decidimos isto como o primeiro tema, bateram muito, muito aí.
Mas eu tenho para já sou de uma linha da psicologia, da psicoterapia, que não é a linha tradicional, que é a transpessoal, portanto, é uma visão holística da psicologia. Para além disso, associo muito a questão, como tu sabes, da física quântica e do impacto que essa ciência tem tido no estudo da mente e das emoções, das próprias emoções e da forma como nós vemos, nos movemos e construímos a nossa realidade. E para além disso, eu sou daqueles psicólogos que nunca gostei de testes, já passei testes, mas abandonei isso. Que isso é e hoje também falávamos sobre isso, é uma padronização das pessoas e as pessoas são únicas, ok? E portanto, quando nós tentamos padronizar uma pessoa, algumas coisas podem ser padronizáveis, mas muitas das vezes estamos a pôr rótulos, quase que sem querer a forçar a pessoa para seguir um determinado caminho. Pedro, e diz-me uma coisa. Sim. Como é que tu entendes qual seria a maior contribuição da psicologia? Assim, para quem nos ouve e para que é que ela serve, como é que ela pode ajudar as pessoas? Eu tenho uma visão, era isso que eu ia chegar aí. Eu, quando as pessoas vêm ter comigo, às vezes ou vêm, já passaram por, às vezes por muitas mãos, já tomaram muita medicação, já lhes disseram que são ansiosas ou deprimidas ou isto ou aquilo, né? E muitas das vezes um ajuste da visão da própria pessoa sobre si própria faz uma mudança radical. E, o que é difícil é conseguirmos que a pessoa ponha mais o foco dentro do que fora. O que é que eu estou a querer dizer com isto? Acho que qualquer psicólogo ou psicoterapeuta deve assentar as coisas muito no desenvolvimento pessoal. E eu fascina-me ouvir-te falar da astrologia quando tu vais aos antigos, aos gregos, aos egípcios, porque eles são civilizações que tinham um saber ancestral e tinham, eu penso que até nós não conhecemos em profundidade aquilo que eles sabiam. Verdade. E muitos deles sabiam, e se fores ver, que o conhecimento do cosmos não se faz viajando pelo cosmos, faz viajando dentro de nós próprios. E se tu fores acompanhar algumas das coisas de ponta de investigação da física, elas falam um pouco disto que é as diferentes dimensões, as diferentes realidades, e se fores estudar um pouco das civilizações ancestrais, e se fores, por exemplo, se fores estudar um pouco do xamanismo ou de outras civilizações, tu percebes que todos eles, mais do que uma viagem física, fazem uma viagem psicológica e uma viagem espiritual. Então, o maior contributo que a psicologia pode dar e que a psicoterapia pode dar é ensinar as pessoas a viajarem dentro delas próprias e descobrirem quem elas são mesmo. Daí, no templo de Delfos, não é? Estar lá, conhece-te a ti mesmo. Que é um princípio básico. E as pessoas não percebem. E também me fizeste lembrar, pronto, é um dos mandamentos da astrologia, mas que é dos egípcios, que eles entendiam que nós éramos grãos de areia do universo e que Sim. a energia do universo está dentro de nós e que nós não somos diferentes da matéria que constitui o universo, porque estamos dentro dele, somos parte dele e temos a sua energia dentro de nós. É o microcosmos e o macrocosmos. Eu acho que eu tento simplificar a minha visão e dou sempre este exemplo quando estou a falar com as pessoas. Nós temos uma ideia de separatividade, estamos separados uns dos outros, mas na verdade, depois, quando tomamos contacto com as filosofias perenes, e eu digo filosofias perenes porque gosto muito de separar o que é a filosofia do que é a religião, e explico porquê. Porque a religião, na sua essência, seria, como a palavra diz,
religar-te ao transcendental, àquilo que é a essência. Mas ela foi certo. completamente desvirtuada e foi politizada e serve, na minha humilde opinião, para manipular as pessoas. E, E, e e é sim, engraçado tu referires isso, porque para os antigos e para a astrologia, a prática da espiritualidade assenta em dois fatores, o interno e o externo. Lá está, estás a perceber? Em sim, que a prática da espiritualidade, que é numa casa à parte, por acaso é a casa nova, é onde a pessoa tem que praticar e tem que praticar fora. E tem que ter atividades que ajudem a potenciar a sua espiritualidade interior, o seu poder sim, de manifestação. sim, E o que acontece? Durante muito tempo foi assim, pelo menos era essa a tentativa, de que o poder está nas nossas mãos, o poder está dentro de nós e cada um tem o seu poder de criação. Claro que, pronto, com determinantes de nascença e, pronto, e as suas circunstâncias, isso tudo, isso já falamos mais para a frente, sim. mas existe esse poder. E a prática da espiritualidade, da religião, era supostamente uma ajuda para a pessoa perceber a energia que sente, que vibra e como a potenciar. E a partir de certo momento, ao longo da história, perdeu-se essa, essa conexão entre as duas partes. Porque se dividiu entre sagrado e profano. Portanto, criou-se uma dualidade. Aliás, se tu fores ver, tu estás numa dimensão em que a dualidade existe, dia, Verdade? noite, masculino, feminino, positivo, negativo. Portanto, ela tem que existir, mas tem que ser integrada. E se tu fores, não quero fugir muito aqui àquilo que tu estavas a dizer, mas a ideia da religião seria criar rituais que te, de alguma forma, conectassem Com com o essa teu interior, divindade com o em teu... ti. E se tu fores, Exatamente. por exemplo, fores ver, eu nunca li nenhum evangelho e tomo contacto com partes só, também nunca li a Bíblia, também nunca li. Olha, por acaso, mas acho que não acabei. Li o livro do Tibetano dos Mortos e também comecei a ler dos egípcios, porque são os textos sagrados daquelas filosofias e de alguma forma também me interessa, gosto muito de estudar os hindus e por aí fora. Por exemplo, se atentares ou estiveres atento às palavras de Jesus Cristo, o que ele dizia era que quando o questionavam de como é que ele conseguia fazer aqueles milagres, ele dizia que todas as pessoas poderiam fazer tão bem ou melhor que ele. Eu não Exato. sei se há É verdade, é uma verdade, é passagem que verdade. diz isto. Portanto, o que ele quis dizer com aquilo foi que existem leis cósmicas incontornáveis que, se tu as conheceres, tu produzes determinados efeitos. Ok? Exatamente. E hoje a ciência começa a mostrar isso. Só que isso é uma chatice para um sistema económico e social onde existem dominantes, dominadores e dominados. É E verdade, Pedro. E eu digo-te uma coisa: isso que tu acabaste de descrever tão bem, como o poder que a pessoa tem, os faz parte do antigos, jogo. faz parte do jogo, e os antigos tinham uma palavra que descrevia isso, que era a fortuna da pessoa. Mas a fortuna não em termos do ter, a fortuna não em termos de sorte, a fortuna da pessoa, estás a perceber? Deixa-me E deixa-me diz isso. dar-te uma chega nisso, porque acho que isso é muito, muito importante e é importante desmistificar, por exemplo, palavras como espiritualidade, ok? Espiritualidade nasce da palavra do espírito. Espírito é a tua essência, é a tua energia. E nós, quando estamos a falar disto, porque as pessoas confundem religião, espiritualidade e truques de magia e vou conseguir isto porque ponho um sapo virado de cabeça para baixo com. Estás a ver? Pronto. E tudo se resume
ao jogo da energia e da matéria, porque a energia condensada de uma determinada maneira dá uma determinada matéria. Se for mais subtil, funciona de outra maneira, não é? Então, quando se fala de espiritualidade, fala-se deste jogo entre energia e matéria. E o poder da fortuna é a pessoa, que tu estás a dizer, é a pessoa ter consciência da sua própria energia e poder usá-la em proveito próprio. Exatamente. Mas tu foste condicionado identificaste com o teu corpo, que é a consequência da energia, Exatamente. identificas-te com os teus pensamentos e com as tuas emoções, e geralmente identificas-te com pensamentos positivos e emoções positivas. Não, porque és Não. ensinado a que não vai haver para todos, tens que ser melhor que os Sim, outros são todos, crenças limitantes, tem exatamente. crenças limitantes. Então, se são crenças limitantes, tu produzes coisas limitadas. Exatamente. E também acho engraçado, para tu veres o ponto que isto chega, e até na minha área da astrologia, se tu fores ao Google ou à Wikipédia e procurares o que é a astrologia, tudo vai-te dizer é uma pseudociência que estuda como os astros descrevem a pessoa e como ela reage perante. Não, reage não. No fundo, o que ela é e como se comporta. Isto encontra-se. Agora, com aspectos para o futuro, já a coisa já começa a ser mais cética. Mas, se andássemos para trás, ou seja, é muito. Usam a astrologia para fazer um retrato da pessoa a nível psicológico. No fundo é isso, e como é que ela reage, como é que ela é, como é que ela se apresenta. Mas se recuarmos no tempo, o que iríamos encontrar era a astrologia é o estudo do destino e da fortuna, desta fortuna que nós estamos a falar. Ou seja, o que é hoje estudado como apenas uma dança de algo que está fora e que, verdade, que sentimos a sua energia, para eles antigos era o estudo de essa fortuna, essa nossa capacidade de materializar que vem da fonte, e a fonte está em todo lado e constitui os planetas, constitui-nos a nós, constitui o universo, ou seja, esse poder da fortuna, a astrologia dos antigos, eles estudavam como é que a pessoa poderia desenvolver o seu poder e a sua conexão, mas também era o estudo do destino, ou seja, de tudo o que estava pré-determinado uh, na existência. E depois eles variavam, havia uns que eram completamente deterministas e havia outros que eram apenas parcialmente deterministas. Isto teve muito aqui a ver depois, que é o seguinte, os da Mesopotâmia e do Egito, que eram um determinismo parcial, ou seja, havia as condicionantes do teu nascimento e havia um objetivo a chegar, e entretanto no caminho tu tinhas de desenvolver a tua fortuna. Mas para os romanos e para os gregos, os planetas já eram, até se calhar até pela questão da religião, que nós estivemos aqui a falar também, em que eles assumem os planetas como deuses, e aí a coisa começa a descambar um pouco, porque começam, e há um astrólogo que eu gosto muito, eu gosto muito de citar aqui no canal, que é o Vétios Valens, em que ele era completamente determinista, ele determinou a hora da sua morte e acertou, pronto, mas ele escreve que era possível, eu sei que vou morrer ali, naquele dia, com aquele trânsito. E efetivamente aconteceu isso, e ele não se suicidou nem nada disso. Mas ele dizia, ele fazia muita caridade, pronto, ajudava as pessoas doentes. Ele estudava, muito dos mapas que ele estudou foi através dos cristãos que iam ser devorados pelos leões que ele ia lá apoiar. E ele sabia que nos últimos anos de vida, quando ele morreu, houve uma peste, e ele podia ou fugir e ficar isolado,
ou ir ajudar as pessoas. E ele sabia que indo ajudando as pessoas, que havia aquele trânsito que ele sabia em que ia falecer. E ele disse: Não, eu não vou alterar, porque eu não acredito que altere o meu destino. Eu tenho que ir direito à minha missão. Estás a ver? Então, eu acredito que nós temos, diz muito dos egípcios, que nós temos a nossa fortuna e o nosso poder e temos o poder nas nossas mãos para decidir a nossa vida. Mas por outro lado, às vezes apanho aqui textos do Valent, estás a perceber? Pá, que fico completamente desarmado por ele, estás a perceber? E pronto. E ficas na dúvida entre onde é que eu me vou posicionar? Sou determinista ou, ou livre-arbítrio, não é? Exatamente. Eu acho que há um jogo entre as duas coisas. Eu costumo dizer que num conceito muito abstrato, não há, nós vivemos aqui, existe espaço e tempo. Oh, Pedro, desculpa lá. E agora, estar a ler isto do Vetis Valent, ele que morreu supostamente para apoiar pessoas numa peste, e eu a ler Valent no meio de uma pandemia. Tá? Sim, por exemplo. Eu também ouvi uma história de alguém que na altura da Idade Média ajudava, recolhia os corpos que estavam na rua, não me lembro quem era. Eu nem sei se não era daquele famoso alquimista. Está-me a faltar aqui o nome. Mas pronto, era um indivíduo que sabia na altura de algumas coisas de medicina e andava a recolher os corpos que ficavam caídos na rua, que ninguém se aproximava. Morreu muita gente na Europa, não é? Dizimou mais de metade da população da Europa nessa altura. E ele levava para casa e, sabendo que corria o risco de ficar doente, mas na verdade, não apanhou. Eu vi um programa lembro, nem foi ali, foi um programa na televisão. Apanhou alguns sintomas da peste, mas conseguiu superar, ou seja, sobreviveu e ajudou muita gente a conseguir sobreviver à peste. Eu acredito que, no geral, no final, as coisas vão acabar como têm que acabar. Ou seja, está pré-determinado. Exato. Mas no geral. Geral. No geral. Agora, a forma como tu vives a tua vida é feita de escolhas. E essas escolhas vão quer dizer, o passado já não consegues modificar. Mas o teu futuro é consequência das escolhas que tu fazes no presente. Na verdade, só existe o presente, não é? E acho que, na verdade, o que acho que é pré-determinado é tu sentires que estás a cumprir o teu propósito, a tua missão. Não gosto muito de missão, mas seres tu próprio. O teu propósito é diferente. Missão, as pessoas associam muito a uma coisa mais egoica, e o propósito da pessoa pode ser vir experimentar. Se quiseres, podes usar a palavra dos antigos, destino. Pronto. Não gosto mais de propósito no sentido de eu encontrar a minha essência, o meu poder pessoal e manifestá-lo. Se eu nasci com determinadas condicionantes e determinadas qualidades, eu tenho que saber ultrapassar essas condicionantes e utilizar essas qualidades para ultrapassar essas condicionantes e manifestar essas qualidades ao serviço do coletivo, individual e coletivo. E isso eu acho que é manifestares o teu propósito. E isto está pré-determinado de alguma forma. Se calhar o que o Vetis Valens quis dizer foi que eu não vou fugir do meu propósito, mesmo sabendo que isso me vai custar a vida, porque também não sei o que é isso de custar a vida. Se ele fugisse, se calhar há pessoas que estão vivas e estão mortas, quer dizer, não sabem o que é que andam a fazer. Exato, é verdade, é verdade. Estão às cabeçadas na parede e sem saber, sem sentido de vida. Há uma corrente da psicologia que nasceu com o Viktor Frankl, que é a logoterapia, cuja essência é encontrares o teu sentido de vida. O que é que tu fazes aqui? Para ti, o que é que tu andas aqui a fazer? E a maior parte das pessoas não tem essa noção. Corre atrás de coisas. E quando atinge uma coisa, sente-se vazia e vai à procura de outra coisa, e depois, e outra coisa, e outra coisa. E sente esse permanente vazio.
porque lá está, o ser não tem nada a ver com o ter. E há bocado eu depois não acabei, porque estava a pegar numa ideia tua, que é, sim, se tu tiveres associado ao teu ser, à tua energia, vem o ter também, mas vem como uma parte desse ser. Sim, Ou seja, há uma certa subjetividade no que é do sucesso, do ser exato, e é do isso ter. mesmo, é isso mesmo. Porque, e precisamente essa subjetividade, como por exemplo a física quântica, é altamente subjetiva, não é? É objetivamente Exatamente. subjetiva. Mas é precisamente essa subjetividade que te faz, de alguma forma, ir em busca da tua essência, do teu ser. Uhum. E às vezes tu vives perfeitamente, encontras a tua felicidade no meio de não teres quase nada, mas tens tudo aquilo que tu precisas e te sentires feliz com isso. É mais ou menos ao contrário Eu daquilo que percebo nós andamos aqui perfeitamente. a fazer. E digo-te uma coisa, voltando aqui ao nosso tema, existe, sem o livre-arbítrio e, e sem o mérito, o poder da pessoa, a tal fortuna que nós temos estado aqui a falar, em saber escolher o seu critério de sucesso, o seu critério de satisfação e trabalhar mais ou menos para atingir isso, a astrologia desempenhava esse papel ainda Sim. desempenha hoje, que é a promessa do mapa astral, que é em que diz que se tu fores por aqui vais sentir um reforço do teu poder e vais Aumentar a entrar. probabilidade de manifestares a tua essência. Exatamente, Ah, obviamente. é mesmo isso. E, E agora, isto depois também há uma situação que a relação da astrologia com o poder nunca foi pacífica. Havia uma relação de respeito-medo, estás a perceber? Porque havia choque, estás a perceber? E durante muitos a gente pensa assim, que a astrologia começou há 5 anos. É verdade, mas muitas vezes teve que passar períodos tipo underground, estás a perceber? Porque a luta vinha daqui. E vinha daqui porquê? Porque para entenderes a promessa do teu mapa astral, a promessa do teu destino, da tal, e para trabalhares a tua fortuna, é necessário que a pessoa entenda que o livre-arbítrio está muito associado ao mérito da pessoa como algo relevante. E o que é que acontece? Isto não implica rejeitar outros efeitos, outros fatores no sucesso, mas se rejeitamos a capacidade da pessoa ter um livre-arbítrio, de ter liberdade para decidir, de trabalhar a sua fortuna, que eles estavam sempre muito associados ao mérito, era obrigava a pessoa a trabalhar a sua autonomia individual e a sua liberdade. E isto, estás a ver uma astróloga dizer a um governante: olha, vamos trabalhar a autonomia individual e. tu vives num sistema em que tu tens que ter dominadores e dominados. Qualquer laivo de liberdade é um perigo, não é? Eu até costumo dizer que a democracia nasce de uma tentativa do poder criar um cenário de pseudo-liberdade. E porquê? Porque tu, para fazer escolhas, tens que ter consciência. Senão vais escolher de uma forma manipulada, tendenciosa, não é? E se tu fores formatado socialmente, tu estás pré-determinado a funcionar de uma determinada maneira. E o determinismo dá muito jeito, para que as coisas nunca mudem Sem dúvida, sem dúvida. e não evoluam. Pronto, e tu ficas resignado. É assim, a vida está. Estava escrito nas estrelas que iria ser assim. Está É nada escrito mesmo. nas estrelas. O que está o escrito eventualmente nas estrelas, que eu acredito, é o início e o fim da história. Como a história vai decorrer, não está escrito.
cada vez que eu estudo mais aqui a astrologia, eu entendo que o que diz o mapa é como se tu tivesses vindo aqui a esta vida e tivesses escrito um post-it, estás a perceber? E tem lá mensagens, estás a perceber, que às vezes para o astrólogo não fazem sentido nenhum, estás a perceber? Mas são um conjunto de frases, de indicações, de premissas que a certa hora da vida a pessoa vai tomar, vai ter essa informação e vai ver assim, epá, obrigado, estava mesmo a precisar de ouvir isto. É como se a pessoa vem cá para esta vida, vem para começar do zero, tudo limpo, sem amarras, sem correntes, claro que tem a sua circunstância e depois nasce no mundo, mas é como se tivesse ali um lembrete, estás a ver? Como se a pessoa tivesse escrito um post-it, deixa cá escrever isto, caso para não. E pronto, é um bocado assim que eu Sim, entendo. vai ao encontro daqueles que eu gosto muito de tentar. Eu não acredito em acasos, portanto, acredito em sincronicidades. Gosto muito de ver esses post-its e esses sinais que a vida vai-te dando. O problema está na tua capacidade de leitura do post-it, não é? É verdade. É verdade. Muitas das vezes colocam-nos os sinais mesmo à frente do nariz e a gente não tem a capacidade de os ver porque estamos tão embranhados na. Porque isto eu considero isto mesmo um jogo. Agora fala-se muito do despertar. As pessoas andam a despertar. As pessoas andaram a despertar. Houve sempre pessoas a despertar. Houve Sim, sempre, sempre. houve sempre evolução, houve sempre descoberta, houve sempre seres que saíram do sistema, que compreenderam o sistema e aprenderam a usar o sistema. A questão está em tu, uma vez mais, conheceres-te a ti próprio e conseguires manifestar aquilo que vieste aqui manifestar. Eu acho que a astrologia é importante porque te dá uma informação das ferramentas com que tu nasceste, dos desafios que tu eventualmente vais ter que ultrapassar e os tempos em que isso mais ou menos aparece, Certo. mas é preciso que tu faças o teu trabalho depois. Não é? Porque eu acho que muitas das vezes, e nós falámos disto, não vamos falar porque é um contexto mais pessoal, muitas das vezes determinadas energias que estão a acontecer não têm que ser vividas de uma determinada forma se tu conseguires encontrar uma solução para ultrapassares essa, essa barreira. E isso chama-se autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Sem dúvida. E digo-te uma coisa, e nessa parte, porque assim, Pedro, eu entendo que a tua área da psicologia ajuda muito a centrar a pessoa e, e a pessoa estar bem. Porque se a pessoa não está bem com ela própria, depois não avança. Não é? No fundo, é como reparar e equilibrar a mente, e é assim que eu, pelo menos, pronto, estando fora, entendo a psicologia. Porque isto é o seguinte: dos antigos, de estudar o destino e a fortuna. O primeiro passo era aceitar o destino, aceitar a nossa condição e o meio envolvente em que estávamos e fazer essas pazes com a nossa família, com o nosso país, porque se nós deixamos que essa circunstância que nos rodeia baixa-nos a nossa frequência, está tudo, está tudo arrumado. O mindfulness ensina-nos a ter um olho dentro e um olho fora. E eu acredito sempre que as coisas nascem de dentro para fora. E se calhar seria outro tema para outro. Exato, exatamente. Mas isso que tu estás a dizer é fundamental, porque hoje, e acho que a medicina vai se virar muito para aí, é o estudo da frequência e da vibração. Se tu ficas preso ao contexto, se o contexto for adverso, tu vais-te abaixo. Se o contexto for positivo, tu elevas-te, mas estás sempre dependente do contexto. Exatamente. E E aí, não podes. O jogo é, tu desculpa, não estás dependente do contexto. O contexto tem que ser interno. exatamente. E a astrologia, em termos do contexto, ajuda a dar um clique à pessoa.
porque a A pessoa entender, a entender a o que se está a entender passar. e o porquê, Sim, e eu ver através dos planetas, dizer sim, assim, foi nesta altura, estás a sim, perceber? E dar um certo coisa de determinismo, estás a perceber? Dá sim, uma sim. paz de espírito à pessoa porque sabe que aquilo estava escrito, estás a perceber? Que ela Sim. iria passar por aquilo e tinha que Acho ultrapassar que até aquele desafio. há uma área da astrologia que é a astrologia kármica, certo? Exatamente, exatamente, Ok. exatamente, E a exatamente. astrologia kármica explica um pouco e ajuda a perceber um pouco isso. Mas, e é aqui que a gente tem discutido muito, mas isso não invalida o facto de tu poderes alterar isso. Exatamente, exatamente. Entendes? Por exemplo, é o mesmo quando se trabalha a nível da ancestralidade. Ok, e hoje até a ciência estuda um pouco de uma forma diferente na área da epigenética o facto do que é genético e do que é que não é genético e como é que isso se manifesta e não se manifesta em alguns indivíduos, não é? Mas pronto. Mas nós encostamos muito na série, já foi com a minha bisavó, já foi com a minha avó, já foi com o meu avô, portanto, porque é que não será comigo? Há algures no tempo, alguém vai ter que quebrar esse ciclo. Sem Se for dúvida. uma coisa negativa, há algures no tempo, alguém vai ter que quebrar esse ciclo. E às vezes no mapa que tu fazes, há ali pontos onde tu podes quebrar o ciclo, ou vens com competências para te ajudar a quebrar esse ciclo. E entender isso é meio caminho andado para eu relaxar e fazer o meu trabalho. Porque senão Tal e qual, tal e fico qual. resignado aos acontecimentos ou fico revoltado com os acontecimentos. E nem uma coisa nem outra te ajuda a ultrapassar esses acontecimentos. Entendeu? É aqui que é o livre-arbítrio. Há coisas que tu não vais conseguir modificar, não é? Mas a forma como tu as passas e tu as vives é que vai dizer se superaste ou não superaste aquela prova. E agora, e voltamos aí a uma coisa, para tu teres o livre-arbítrio para decidir, mas o que torna a decisão melhor ou pior ou mais de acordo com a promessa do mapa astral é o teu método. Sim, é a tua essência. É tu estás próximo da tua essência. E afastaste um pouco mais do teu ego, porque o ego foi aquilo que te ensinaram, foi aquilo, é como se fosse um veículo para tu viveres aqui. E esse veículo altera-se, não é? A tua personalidade. Eu não acredito em personalidades fixas também. Há padrões, há traços de personalidade, mas tu podes alterar isso, porque na tua essência tu és tudo e tu és nada. E portanto tu podes ser, eu acredito mesmo nisto, tu podes ser tudo aquilo que tu quiseres. E agora vou dizer uma coisa sobre na astrologia, o ego está no mapa astral. Sim, E o ego está no mapa astral onde nós temos o leão e onde nós temos o sol. Por isso é que toda a gente tu perguntas, estuda ou não a astrologia, sabe o seu signo solar, sabe onde é que está o seu ego. sim, sabe onde é que está o seu ego? Sim, sim. Não sabem onde é que está a sua essência, Exatamente. Mas o teu sabem onde é centro, que não é? Olha, uma coisa que se calhar fugimos um bocadinho aqui do tema, mas que me tem feito pensar porque foste a primeira pessoa que aconselhava, não, vocês vão ver as coisas pelo vosso ascendente. sim. Eu acho que aquilo que eu vou entendendo, não sei, isto é uma intuição minha, o ascendente é o caminho para tu largares o teu ego. Ou seja, por isso é que se fala de ascendente e não descendente. É, Ascendente é subir. Portanto, os desafios que o teu ascendente te traz são aqueles desafios que a tua essência quer que tu vivas. Entendes? é um bocado isso, Pedro. É mesmo um bocado isso. Mas E tenho estado aqui a matutar porque é que, ok, mas o ascendente, nunca ninguém deu tanta importância ao ascendente. porque, Porque é que isso é bom? porque é precisamente porque se nós vamos focar onde está o sol brilha. E é o que os antigos diziam: onde o sol brilha, o que está à volta do sol a gente não consegue ver com clareza. Não consegues integrar sequer a tua sombra. Exatamente. Então, e se eu sou um ser humano e vivo
num conflito entre sombra e luz, e o próprio universo é sombra e luz, matéria e antimatéria, eu tenho que ver do ponto de onde eu venho. E de onde é que eu nasci? Eu nasci no ascendente e caminho para o descendente. E o ascendente é o sítio onde estava o nascer do sol no momento que nasceste. Ou seja, é a constelação que estava na linha do nascer do sol. Quando tu nasceste, podes ter nascido às 3 da manhã e não havia sol, ok. Mas na linha onde vai nascer o sol está lá um 11 signo. às 23h45. Foi o... Portanto, não havia sol em Portugal. Não havia E sol. propriamente em Lisboa. Ou seja, era noite. É. Estávamos a caminho da noite mais escura. Ou seja, teria que ser um signo de inverno. Ou seria Capricórnio, ou seria Aquário, que são os signos Mas eu sou do touro. inverno. Do inverno. Depois vêm os eclipses podem dar essa volta. Mas em termos de ascendente, estás a perceber, que a hora define, regra geral, quem nasce à noite está nos ciclos do inverno. Por exemplo, quem nasce ali Verdade, naquela. o meu é Capricórnio está no início do inverno. No início do inverno. E, e por aí fora, e quem nasce de manhã com o nascer do sol, ou é carneiro ou é touro, porque é o começo da primavera, tudo começa a florescer, tudo começa o pessoal que nasce entre 1 da tarde e as 3 da tarde, que é quando está mais calor, o ascendente é leão, porque é o mês de agosto, está calor, não importa o quê, está sempre sol. Giro. E depois quando a noite cai, vem o escorpião, que é o símbolo da morte, que é o fim. E assim, tudo está ligado à natureza. Sim. Claro que isto é assim porque és touro. Eu sabia que tu eras touro. Mas, por exemplo, se tu fosses do signo Virgem, ou seja, o Sol estava em Virgem, vai desde o final de agosto até ao final de setembro, isso iria implicar outro ascendente, porque quando nós estamos numa temporada de um signo solar, por exemplo, vamos supor o signo de Touro, é assim como eu falei, mas de Virgem, significa, quando nós estamos na temporada de Virgem, significa que o Sol nasce em Virgem e põe-se em peixes. Portanto, tu ao teres nascido de noite, se tu tivesses nascido durante a temporada de Virgem, já o teu ascendente já não seria Capricórnio, já seria Carneiro. Por isso, é como eu disse, isto está tudo ligado e uma coisa acaba sempre por influenciar a outra. E é Uhum. assim, meu caro. Acho que falámos aqui sobre o ponte. Também o vídeo já vai com uma Uma hora. duração jeitosa. Sim, E, e fica muito por dizer, mas isso também é um desafio para nós, porque vamos ter sempre temas para discutir, exatamente, sabe? exatamente, exatamente. E quem sabe, quem ouvir, possa dar alguma sugestão ou possa comentar alguma coisa que depois se torne interessante Para a para nossa partida, exatamente, exatamente, exatamente. E pronto, já sabem, olha, vou deixar aqui no link da descrição os nossos contatos. Já sabem, Pedro é psicólogo, faz um excelente trabalho, mesmo 5 estrelas, e já sabem, tá, ele deixa aqui o contacto, e já sabem, como sempre, também deixo aqui o meu contacto, caso a área esteja da astrologia. Por isso, meus caros, Pedro, foi um prazer ter-te aqui. Espero que seja a Olha, estou-me primeira. a arrepiar emocional. Foi um prazer muito grande estar contigo e iniciarmos este projeto e estar no teu canal, porque eu admiro muito, muito, muito o teu trabalho e, como sabes, também já o procurei e tenho usado para mim, não é? E aconselho vivamente a que o façam, porque é mais uma ferramenta para o autoconhecimento. E eu que ando nisto já há algum tempo, foi uma ferramenta muito importante nestes últimos tempos. E Para pronto, e toda a olha, gente. Pedro, e olha, foi um prazer ter-te aqui. Acho Saúde. que, acho que fazemos uma excelente dupla e acho que podemos ajudar muitas pessoas através deste Zoom que as nossas conversas têm. Sim, eu Então, também acho. pronto, ficamos por aqui. Grande abraço Grande abraço, para Pedro, e um todos, grande para ti em beijo. especial e para todos os que partilharem aqui a nossa conversa. Então, vá. Boa noite a todos. Realmente.